É só o pregador. Meus irmãos, ao paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai, Criador do céu e da terra, é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que oramos nesta noite e te apresentamos o teu servo que vai ministrar a palavra. Pai, ousa ele, Pai, nesta manhã, Senhor, que nós venhamos sentir a tua graça, o teu poder, como já temos sentido aqui, Pai, em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo, renova a crente nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Diga graças a Deus. Eu estou feliz e grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês na manhã deste dia, para mais uma vez nós celebrarmos ao nosso Deus em culto e render a Ele gratidão. Quantos aqui são gratos a Deus? Que maravilha! Há quem diga que a gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes. Uma pessoa que não sabe agradecer é uma pessoa que não está preparada para receber. Imagine que você faz alguma coisa por alguém e a pessoa não lhe agradece, a vontade que você tem até de tomar o que você deu. Mas quando você faz alguma coisa por alguém e a pessoa lhe agradece, o desejo é de você fazer mais. Então imagine Deus. É por isso que a recomendação do apóstolo Paulo é: sede agradecidos, ou agradeça. Eu agradeço todos os dias por tudo que Deus fez na minha vida. Se um dia eu tiver a oportunidade de contar o meu testemunho para vocês, eu costumo dizer que quando eu conto minha história para o carroceiro, até o jumento chora com dó de mim, do que eu já passei, do que eu já vivi e do que Deus fez na minha vida. Vou contar um segredo para vocês. Uma das coisas melhores que eu recebi na minha vida, sabe o que foi? Eu casei com a piauiense. Eu pensei que vocês iam ficar alegres. Não entendi nada. Eu me casei com a piauiense, lá de Cristino Castro, perto de Bom Jesus, uma das cidades mais quentes do Brasil. Conhece Bom Jesus? Deus me livre. Quando eu casei com a piauiense, os primeiros 2 anos, pastor, tinha uma cultura de todos os anos ir para a casa do meu sogro, toda a família, para reunir-se. Isso era tradição. Elas são 4 filhos, descia, um mora em Fortaleza, outro em Teresina, outro em Bom Jesus, e eu casei com a única filha dele. Moramos em Brasília. Meu sogro é muito conhecido naquela região ali. Ele foi prefeito de Cristino Castro 5 vezes, Petrônio Falcão. Então nós descíamos para lá. E nos primeiros 2 anos, eu estranhei o calor extremo e muita muriçoca. E a minha esposa falou para mim: olha, todo ano a gente tem que ir. Eu falei: esse casamento não vai dar certo não, porque eu não vou aguentar esse calor e essa muriçoca lá de Cristino Castro. Mas eu me acostumei. Nos últimos tempos, durante 20 anos que nós íamos para lá, deixamos de ir por causa da morte do meu sogro e da minha sogra. Agora, na pandemia, eu fiz o velório do meu sogro, da minha sogra, no sábado. Na outra sexta-feira, eu fiz o velório do meu sogro.
os 2 em 8 dias na pandemia. Então, não vamos mais lá como nós íamos. Agora, cada um, todos os anos, nós nos reunimos todos na casa de um dos irmãos. Mas eu passei a amar o Piauí, passei a fazer do Piauí a minha segunda casa. Eu sou aqui do Rio Grande do Norte, mas o Piauí tornou-se a minha segunda casa. E é um dos estados que eu recebo hoje mais convite para pregar. Acho que esse ano eu já estive aqui no Piauí umas 4 ou 5 vezes. Ainda volto esse ano lá em Francisco Macedo com o pastor Martim, não é isso? Lá no dia do evangélico. Ainda vou em Jacobina esse ano. Então, Piauí de fato tornou-se minha segunda casa. E eu passei a amar o Piauí. Vou confessar para vocês que eu não sou muito fã do calor do Piauí. Mas a gente também se acostuma, né? O Pará não é quente desse jeito não, né? Mas o Pará também é quente. Semana passada eu estava no Macapá, que ali é divisa com o Pará. Lá fui numa escola bíblica de obreiros, 1.500 obreiros lá no pastor Lúcio França. Não deu para fazer dentro da igreja, feito do lado no Vale da Bênção que ele fez lá. Meu Deus do céu, estava muito mais quente do que aqui, acredite. Então, Piauí tornou-se minha segunda casa, um estado que eu passei a amar de verdade. Vou pedir para você colocar-se de pé, para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nos Antigos Testamentos, livro de Levíticos, capítulo 6. Nós iremos ler do verso 8 até o 13. Levíticos, capítulo 6. Capítulo 6, do verso 8 até o 13. Quem nesta manhã veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Capítulo 6 do livro de Levíticos, ou Levítico, verso 8 até o 13 diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga amém. Sente-se, por favor. Eu vou só dar um aviso para os irmãos, para que após esta reunião a nossa única preocupação seja com o almoço. Diga amém. Estou ajudando vocês e vocês não me ajudam.
deixa eu fazer um anúncio aqui. Eu trouxe aqui o meu mais novo livro. Eu lancei nesse último mês. Eu estou terminando outro para lançar até o final do ano. Eu gosto muito de assuntos específicos. Esse livro, por exemplo, ele é um tratado só sobre o Salmo 23. São 113 páginas, onde eu juntei todo o meu conhecimento sobre o maior poema do que o judeu chama de Sefer Tehilim, livro dos louvores. Salmo 23 é a maior poesia do livro dos Salmos. Salmo 23 está dividido em 3 assuntos: pastor e ovelha, guia e viajante, hóspede e hospedeiro. Eu estava pregando no Ceará há um tempo atrás, e eu preguei 3 dias sobre o Salmo 23. Eu gosto muito do livro dos Salmos. Quando eu terminei de pregar, uma pessoa me abordou e disse: pastor, você não teria outro assunto para falar? O Salmo 23 é muito batido. Nós já conhecemos o Salmo 23. Eu olhei para ele e perguntei: você conhece o Salmo 23? Ele falou: conheço. Eu falei: cite o Salmo 23 para mim, os 6 versículos existentes nele. Na verdade, 6 versos. Como é salmo, trata-se de música e poesia, então é verso. Cite os 6 versos do Salmo 23 para mim. Aí ele tremeu na base, citou os primeiros 2, todo mundo conhece. Na segunda parte, os outros 2 versos, ele deu meio que uma gaguejada. Já nos últimos versos do Salmo 23, ele já falou sem nenhum entendimento, sem nenhum conhecimento. Eu olhei para ele e falei: 3 dias são pouco para você, tinha que ser 1 mês você aprendendo sobre o Salmo 23, que você não aprendeu nada ainda. Quando a gente acha que sabe tudo, é porque nós não sabemos nada. O conhecimento não ocupa espaço. Achar que sabe tudo é declarar que não sabe nada. Um dos maiores mestres do mundo disse: eu só sei que nada sei. Então, se ele disse isso, o que é que sobra para nós? Então, esse livro aqui, Não Temerei Mal Algum, são lições inspiradoras no Salmo 23. Aqui você vai esmerar-se no maior poema da Bíblia. Apenas R$40, é um presente para você. Você vai ver que a estrutura desse livro foi muito bem feita, diagramação, papel, até o papel aqui foi pensado para não cansar a vista. É um livro ilustrado, ficou muito bem feito. Apenas R$40, débito, crédito ou Pix. Eu tenho também essa Bíblia que foi lançada pela Sociedade Bíblica há alguns meses, e eu fiz dela a minha Bíblia. Por que eu fiz dela a minha Bíblia? Porque ela é uma Bíblia diferenciada, por algumas razões. Ela é fininha, slim, elegante. Segundo, o texto dela é fiel aos originais, aproxima-se dos originais. Terceiro, a tradução dela é uma das melhores traduções da Bíblia que existe, a NAA. Quem sabe o que é uma boa tradução sabe do que eu estou falando. Eu prefiro uma boa tradução da Bíblia do que um comentário bíblico, porque a tradução bíblica ela traz clareza para o texto, que você precisa para o texto, não é só do comentário de alguém, porque o comentário de alguém pode estar viciado, pode ser o pensamento de alguém, e a Bíblia não é feita do pensamento de alguém. Uma das regras da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia e ponto final. Então, quando você tem uma tradução boa, você vai entender o que o texto está dizendo. Eu gosto muito de traduções bíblicas e essa para mim é uma das melhores. Outra coisa, a letra dela é grande, dá para você ler sem o auxílio dos óculos. Tem ela na cor preta e tem essa aqui que foi feita para as mulheres. É a mesma Bíblia, só muda a capa, tá bom? A mesma Bíblia, só muda a capa.
Pastor, por que o senhor diz que essa Bíblia foi feita para as mulheres? O senhor tem coragem de usar essa Bíblia, meu irmão? Tem não, né? Então ela foi feita para as mulheres. É uma Bíblia feita para as mulheres. Ela custa R$150. Pastor, tá caro. Tá caro é nome de japonês. Se você entrar no site da Sociedade Bíblica, você vai descobrir que ela custa lá R$179. Se você pedir pelos Correios ou Amazon Prime, vai chegar aqui com encargos de Correios, sem falar da demora, quase por R$200. Na minha mão, R$150, débito, crédito ou Pix. Pastor, eu já tenho Bíblia. Eu sei que você tem. Você precisa de mais uma para dar um presente para alguém, para abençoar a minha vida e abençoar a sua. Você está plantando uma semente em uma vida, em um terreno fértil. Passa lá no final, eu quero atender você. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Vocês escolheram para estes dias um texto de extrema importância, que é Levíticos capítulo 6, versículo 13. O texto em apreço, ele está inserido no livro das cerimônias dos judeus. O judeu, ele é regido por três coisas: leis, cerimônias ou cerimonial e ordenanças. O judeu, ele é muito praticante das cerimônias, principalmente o judeu ortodoxo. Se você ler o livro de Levíticos, você vai perceber que existem no livro de Levíticos o que nós chamamos de leis cerimoniais. Aqui, no capítulo 6, o que você vai ver são ordenanças às leis cerimoniais, e aqui falando exclusivamente de holocausto. Pastor Adriano, o que seria um holocausto? Geralmente o holocausto era feito no altar de bronze. Pegava-se o animal sem defeitos, drenava-se todo o sangue do animal, depois abria o animal e retirava as suas vísceras. Depois de drenado o sangue e retirada as vísceras do animal, repartia o animal em vários pedaços. Depois acendia o fogo do altar, para que aquele animal ficasse a noite inteira sendo consumido pelo fogo, para que Deus recebesse o sacrifício de holocausto e aquilo cheirasse bem nas narinas do Eterno. Quando nós começamos a analisar esse texto, eu acho que o retorno acabou aqui. Se puder me devolver o retorno aqui, eu agradeço. Quando nós começamos a analisar este texto, ou pelo menos os versículos que nós lemos, nós iremos descobrir alguns detalhes, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o holocausto, ele parte de uma ordem divina. Fala comigo, ordem divina. Fala comigo, ordem do Senhor. Fala comigo, ordem do Eterno. Eu quero trazer você para dentro do texto, que eu não sei fazer outra coisa. Quem me convidar esperando outra coisa, nem me convide. Eu também nem quero ir. Porque se me convidar esperando que eu venha dar salto mortal no púlpito, ver bola de fogo,
anjo tocando com as asas na cabeça do povo. Não mexo com isso. Quem estiver achando que eu vou revelar CPF, identidade, placa de carro, óleo de motor de carro, eu também não mexo com isso. Nem quero isso para a minha vida. Eu invisto tempo estudando na leitura da Bíblia Sagrada, não é para ficar com pataquada em cima de púlpito de igreja, mexendo com o emocional de crente. Porque mexer com emoção de crente é a coisa mais fácil que tem. É só ficar o tempo todinho, pegue na mão do seu irmão, olhe no olho dele, chute nas costelas dele, dê um birimbolo nele, derruba ele no chão. Isso é fácil fazer isso aí. Agora, para mim, a coisa mais difícil que existe é você pegar um texto sagrado e expor o texto sagrado para as pessoas. Infelizmente, tem muita gente que não quer mais isso, gente que quer ir para a igreja para ter as emasculadas. Eu acredito que Deus não tem isso para a sua vida. Sobre este texto aqui, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existe aqui uma ordem de Deus. Foi o próprio Deus que deu uma ordem para que o holocausto ou o culto acontecesse. Eu queria que você entendesse que holocausto nada mais é do que culto. Isso aqui é uma representação do culto que nós prestaríamos no altar. O altar, vidas, hoje não é feito de bronze. O altar das nossas vidas hoje é feito no nosso coração. O nosso coração é o altar onde o Senhor é cultuado. Quando eu falo de coração, eu não estou falando do músculo que bombeia sangue. Eu estou falando do homem interior. Eu estou falando do que é íntimo nosso. Eu estou falando do que está no nosso ser. Então, o nosso ser tem o comprometimento de realizar o culto ao Senhor. E esse culto não é uma invenção nossa. Não fomos nós que resolvemos, que decidimos, que escolhemos, não. Isso partiu de Deus. Deus nos chamou e nos deu uma ordem para nós prestarmos culto. Você se lembra do Salmo 100? Pastor leu o Salmo 100 aqui nesta noite, nesta manhã. O Salmo 100 é a teologia do culto. Olha o que é que aparece no Salmo 100. Celebrai. O que é celebrar? Celebrar é cultuar. Celebrar é prestar um culto ao Senhor. Agora olha o que é que o salmista diz no Salmo 100. Celebrai ao Senhor com júbilo. O que é isso aqui? Não é culto de qualquer forma. Não é culto de qualquer jeito. É culto com intensidade. É culto partindo das entranhas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos prestar culto a Deus de qualquer forma. E o culto ao Senhor deve ser prestado, feito de forma intensa. Esses dias atrás eu vi uma cena, que aquilo para mim foi uma repreensão. Eu estou falando de mim, tá? Para mim. Eu estava no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. 5 horas da manhã, eu estava pegando um voo para ir pregar num congresso em Boston, no norte dos Estados Unidos. 5 horas da manhã, eu morrendo de sono, procurando um lugar para me escorar, esperando o meu embarque. Quando eu olhei, tinha um moço na minha lateral, barbudo, uma barba alongada, umas vestimentas atípicas do país dele, ou típicas do país dele. Quando de repente aquele moço levantou-se, olhou no relógio, tirou uma bússola de dentro da sua mochila, começou a mexer com aquela bússola. De repente ele parou com a bússola, colocou ela num lugar, tirou uma espécie de tapete de dentro da sua mochila, estendeu o tapete na direção daquela bússola, colocou um quipá na cabeça e um talit nos seus ombros e começou a prestar culto a Alá em pleno aeroporto, no meio de todas as pessoas que estavam ali. Nós somos cristãos,
de Deus, transformados e regenerados pelo poder do sangue de Jesus. Mas quando fala de culto, muitas vezes nós temos que ser arrastados. Existem hoje muitos lugares por aí, shows, para ver se os crentes pelo menos levantam a mão para dar glória a Deus, porque se tiver muito calor é uma desculpa, se o tempo preparar para chover é outra desculpa, se tiver muito longe é outra desculpa. Ou seja, nós inventamos desculpas todos os dias para não prestarmos culto, e quando chegamos na igreja ficamos aquém, ficamos apáticos, ficamos indiferentes, ficamos de qualquer forma. Nós estamos debaixo de uma ordem. Sabe qual foi a ordem? Moisés, prepara o altar para o holocausto, que eu quero ser cultuado. O culto é uma ordenança divina. Nós estamos aqui debaixo de uma ordem. Olha o que é que ele diz: celebrai com júbilo. A quem? A quem? Ao Senhor. O culto não é para mim. O culto não é para o pastor Francisco Manuel. O culto não é para o pastor Ivo. O culto não é para obreiros que estão aqui na minha retaguarda, nem para cantora, nem para o pregador. O culto é para o Senhor. Olha o que é que o texto diz: o Senhor ordenou a Moisés. Nós temos um Senhor. Nós não prestamos culto a homens, nós prestamos culto ao Senhor, porque o culto é para o Senhor. Olhe para cá. Qualquer lugar que você for, que alguém estiver prestando culto que não seja o Senhor, pode ser a igreja mais linda do Brasil, saia de lá. Se tiver personagens, objetos lá, em que alguém está prestando culto, sai fora daquele lugar. Nós a vida inteira batemos na igreja católica. Você lembra disso, das nossas pregações? Estão adorando as imagens de escultura, adoram a deuses mortos. Mas sabe qual é a diferença dos ídolos da igreja católica para os nossos ídolos? É porque os ídolos da igreja católica estão pregados no aparelho e mortos. Os nossos estão vivos, querem sem toalha branca, querem cachês altíssimos, só sobe no púlpito se o cachê estiver na conta, e um bando de crente correndo atrás deles, fazendo deles os seus ídolos de adoração. Você não foi chamado para prestar culto para homem, você foi chamado para prestar culto para o Senhor. A glória, o louvor e a adoração aqui. Microfone para mim. Um pouquinho de microfone. O nosso culto aqui é para o Senhor. A ordem de culto aqui partiu do Senhor. Olha o que aqui diz o texto. Então o Senhor disse a Moisés: aleluia, celebrai com júbilo ao Senhor. Agora olha quem foi convidado para o culto. Deus não disse eu só quero esses, ou eu só quero aqueles. Esses participam do culto, esses ficam fora do culto. Não, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O culto é para o grande, o culto é para o pequeno, é para o rico, é para o pobre, é para o sábio, é para o idoso. Você se lembra de Apocalipse capítulo 5, quando João olhou para o livro que estava selado com 7 selos por dentro e por fora, e ele procurou alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos, e não achou, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Quando João viu aquilo ali, ele chorou. Mas de repente o ancião aproximou-se de João e disse: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que foi morto e com seu sangue comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. O culto é para todos.
Você só não cultua se não quiser. Você só não adora se não quiser. Você pode até querer inventar desculpa. Você pode até querer criar meios, mas você foi chamado para o celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir. Fala comigo, servir. Não, fala para estremecer, irmão. Servir. Mais forte, servir. A postura de quem está prestando o culto não é de maioral. Aqui eu não sou melhor do que você só porque eu estou em cima do púlpito e estou com o microfone na mão. Todos nós aqui somos servos. Cultuar é servir, adorar é servir. A adoração é um serviço ao Senhor. Quando Deus disse a Moisés que ordenou a Moisés para preparar o holocausto, ele estava dizendo: eu quero serviço, eu quero culto, eu quero adoração. Adorar é servir. Eu não sei se você já observou um detalhe no que diz respeito a servo. Servo não se manda, servo não manda. Eu vou repetir: servo não se manda, servo não manda. Eu vou melhorar: servo não tem vontade própria e servo não dá ordem ao Senhor. É o Senhor que dá ordem ao servo. O servo não faz o que quer. Pastor, eu sou dono do meu nariz. Você não entendeu nada de evangelho. Pastor, eu faço o que eu quero. Você não entendeu nada de evangelho. Pastor, eu tenho livre arbítrio para escolher o que eu quero. Engraçado que as pessoas só usam o livre arbítrio para o que não presta, né? Eu acho interessante. Aprenda com Paulo. Paulo acreditava no livre arbítrio, mas Paulo disse o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo agora pela fé. Eu não me mando. Culto é para servo. Culto é para servo, porque cultuar é servir. Quem serve cultua. Quem cultua está servindo. Louvado seja o nome do Senhor. E no que diz respeito a culto, não tem ninguém maior, não tem hierarquia no culto. Todos nós somos servos no que diz respeito a cultuar. Olha que negócio interessante. Servir ao Senhor reclamando, murmurando. Servir ao Senhor questionando. Servir ao Senhor duvidando. É isso que diz o texto?